Olá, pessoal! Nesta aula, veremos indícios. Também é um meio de prova, está previsto no livro 1 do Processo em Geral do CPP, no capítulo 10. Tem apenas um artigo, 239. Então, quando você ouvir falar em indícios no processo penal, saiba que é um meio de prova nominado. O estudo deste meio de prova é interessante, mas pelo seu aspecto prático, no sentido de como o juiz utiliza este meio de prova e indícios para fundamentar um decreto condenatório. Então, lembra do artigo 155 do CPP, que diz que o juiz ele aprecia livremente a prova produzida em contraditório judicial. Ele só não pode fundamentar um decreto condenatório exclusivamente com base em elementos informativos, aqueles elementos escolhidos na fase administrativa pela autoridade policial. Mas o indício não é um meio de prova nominado? Então o juiz pode fundamentar um decreto condenatório simplesmente com base em indícios. Inclusive, não há nenhum impedimento legal para que o juiz fundamente essa condenação com base em apenas um único indício. Não há nenhum problema em fazer isso. Por isso que o estudo desse meio de prova é interessante pelo seu aspecto prático, em razão de que, na teoria, é tranquilo você entender essas coisas, mas verificar um caso concreto em que o juiz utiliza indícios para condenar alguém à pena privativa de liberdade, e quiçá quando o juiz usa um único indício. Então é muito difícil, o juiz tem que estar seguro, tem que saber como fundamentar essa sentença. Quais são os casos mais corriqueiros e que no mundo acadêmico, na faculdade, nos cursos, é dado como exemplo? É a hipótese do homicídio, quando o corpo desaparece. Aí tem lá os exemplos que a pessoa mata alguém e o corpo cai numa ribanceira, é carregado por um rio caudaloso ou cai no oceano, o corpo simplesmente desaparece. Aí vem aquela pergunta que, na boca do povo, a resposta é que a pessoa vai ficar impune. Qual é a pergunta? Sem corpo não tem crime, não tem homicídio. Bom, não é bem assim na prática, não, porque estamos vendo aqui essa situação do meio de prova nominado indícios. Então, se é possível alguém ser condenado com base em indícios, o que você consegue pensar à luz desse exemplo que eu dei? Que se o corpo ele desaparece, você não tem como realizar um exame de corpo de delito. Não tem o corpo, não tem o corpo de delito para que seja feito um exame. Então, esse exame direto não pode ser feito. O máximo que os peritos vão conseguir fazer é o exame de corpo de delito indireto. Pegar o sangue, pegar aqueles tecidos da pessoa que estavam lá na unha do possível autor desse delito, a arma do possível crime, do suposto crime, mas o corpo mesmo não tem. Então será feito um exame indireto no máximo. E se esses vestígios então desaparecerem, aí que não dá nem para fazer o exame de corpo de delito indireto. Aí tem que usar a prova testemunhal. Ou seja, você só vai conseguir reunir indícios, mas não é possível condenar alguém com base em provas indiretas, o exame de corpo de delito, a prova testemunhal, são provas indiretas. Você não está ali, ó, fazendo uma prova direta. Você não tem a materialidade do crime comprovada porque você não tem o corpo. Então aquela prova direta não tem o cadáver. Se alguém morreu, se um homicídio foi cometido, cadê o corpo? Não tem. Então você tem que provar isso de uma forma indireta. Aí vem o exame de corpo de delito indireto, a prova testemunhal. São provas indiretas. Tudo isso vai constituir o quê? Indícios. Então, teve ali as testemunhas, teve o exame de corpo de delito indireto, etc. O sangue da vítima, o tecido
a pele, né, da pessoa, da unha, aquelas testemunhas que viram um determinado sujeito atirando na outra, dando 5 disparos. Pô, é muito provável que alguém que recebe 5 disparos e cai numa ribanceira muito alta dentro do oceano, de um rio caudaloso, ou seja, pode realmente ter morrido mesmo, né? Então, mesmo sem um corpo, é possível que essa pessoa seja condenada. A questão interessante justamente é essa na prática, é o juiz conseguir reunir esses elementos para condenar, né? Reunir todos esses elementos para que esse indício, meio de prova, seja suficiente para condenar. O juiz tenha convicção que é a coisa certa a fazer. Isso é o problema. Porque aqui na teoria, na vida acadêmica, daquelas pessoas que não vão precisar enfrentar um problema desse na prática, ou seja, aquelas pessoas que não sejam o juiz, que é quem realmente vai estar ali com a caneta na mão, né, ou com o teclado ali na frente, com a sua mente ali no problema e vai ter que condenar. Num caso de homicídio, é o conselho de sentença. São aqueles jurados que têm esse fardo aí na mão de, julgando mesmo por convicção íntima, saber que não tem o corpo. Então, como que vai julgar que determinada pessoa cometeu homicídio? Tudo por indício, é possível. Meio de prova está aqui. Então, pessoal, o que nós vamos estudar nessa aula? Duas coisas. Primeiro, objetivamente ficar em concurso público. Você sabendo que cai em concurso público sobre indício, você vai realizar uma boa prova, é capaz de acertar qualquer questão. Também vamos estudar aquela matéria diferenciada, aquele conhecimento a mais, o plus, para você ter condições de realizar uma prova discursiva, uma prova oral. Também resolver com mais firmeza uma prova objetiva, porque você tem aquele conhecimento a mais, então isso vai te ajudar a evitar cair em pegadinha. Mas se você souber a literalidade do 239, tenha certeza que você vai acertar muitas questões, porque muitas questões cobrem esse texto aqui na literalidade. Outra pergunta que é feita com recorrência é no sentido dessa possibilidade do juiz condenar alguém com base em indícios. Aí muita gente erra, acredita que não, mas é possível que o juiz condene alguém com base em indícios. Outra pergunta que é mais difícil de cair, mas pode cair se precisa ter uma pluralidade de indícios. Não. Se o indício é muito forte, um indício só, é um meio de prova. Não há uma exigência aqui de considera-se meio de prova para condenar mais de um indício, não tem isso, é um indício. Então, teoricamente, tranquilo, um indício basta. E um terceiro tipo de pergunta que cai em concurso é enfrentando a grande problemática, se não a maior que tem quando você estuda indício, que é diferenciar indício de presunção. Indício como uma prova indireta, é um meio de prova indireto, lógico, não é direto, é indireto, porque a partir do indício, ou seja, daquele fato que você conhece, está provado, você vai por indução, ou seja, você vai induzir que um outro fato existe. Então isso é uma prova indireta. Você indiretamente chega a um outro fato que não está diante dos seus olhos, você não viu. Exemplo acadêmico também. A pessoa está na ilha, encontra um isqueiro. O isqueiro não foi voando lá para a ilha. Então ela vai inferir que um navio passou ali perto, alguém esteve na ilha, se tem cigarro ali, guimba, também na areia. Logicamente, já não é navio, uma pessoa esteve ali, um náufrago, por exemplo. Então você conhece um fato, que é o isqueiro na praia, a guimba queimada ali na praia, mas você não viu a pessoa na praia. Então essa é uma prova direta. Aquela pessoa na praia. Isso não tem. Você tem os meios indiretos para que através da indução você chegue a ter convicção de que uma pessoa esteve na praia. Aí entra aquele problema. Um único indício é suficiente para isso? Só tem a guimba lá queimada. Ou precisa ter mais outras coisas, mais outras provas ali na praia para você ter essa convicção de que uma pessoa esteve ali e também de que
outras pessoas aceitem essa sua convicção, porque no caso do juiz, quando ele tem a convicção para condenar, ele vai fundamentar. Se ele fundamentar em um indício só, a defesa tem que concordar com ele, né? Pode até não concordar formalmente, mas ele tem que imaginar que a população vai aceitar isso. Porque estamos no processo penal, o interesse é público, ninguém quer que o inocente seja condenado. Nem que reste dúvida se aquela pessoa é inocente. Então, o juiz tem que fundamentar para todo mundo. E o controle é feito através da sua fundamentação. O tribunal vai manter essa sentença? Então, esse é o grande problema. É preciso um indício ou mais de um? Aí entra esse problema, que vai diferenciar indício de presunção. A verdade é o seguinte, eu vou falar aqui de uma maneira amigável, popular, para que você entenda. Porque quando a gente trabalha com essa diferença indício e presunção, a gente sai bastante da teoria e vai caminhando lá para a prática. Então, a pessoa que tem uma vivência prática na processualidade está acostumado em cotejar decisões judiciais com autos de processo. Por exemplo, o advogado que trabalha durante muito tempo em um processo, ele conhece tudo ali no processo. Aí vem uma decisão judicial, ele vai ler, ele fica analisando se aquela decisão ela corresponde ao que foi discutido ali no processo, principalmente com relação às provas colacionadas nos autos. O advogado, então, exerce esse senso crítico, o promotor de justiça também, às vezes um terceiro interessado, todo mundo tem interesse ali naquela decisão. E tece a crítica. Bem, isso aqui não está legal, não tem uma fundamentação idônea. A fundamentação está genérica. Essas provas não existem. Esse indício é fraco, é um indício só. Isso é uma análise jurídica. Então, mistura aí muita teoria com experiência prática. Aí o operador de direito, seja acusação, seja o advogado particular, o defensor público, ele sente que aquilo ali merece um recurso, cabe um recurso, tem elementos suficientes para um recurso. Não se trata de uma aventura judicial ou um recurso pro forma. É uma questão de direito e justiça, ele vai recorrer. Então, pessoal, eventual condenação fundada em indícios fornece bastante elementos para que seja feita uma análise de ligação de pontos, se esses indícios foram bem trabalhados pelo julgador no exercício do seu livre convencimento motivado. E essa problemática da diferenciação entre presunções e indícios, ela reside aí, no choque entre a teoria e a prática. Por isso que é muito interessante o estudo de indícios por esse aspecto prático. Em razão disso, você vai observar aqui nessa aula que a gente só tem um artigo, que é o 239, mas eu trouxe aqui um monte de jurisprudências para mostrar para vocês que nem mesmo o STF consegue fazer essa diferenciação de forma clara. Porque não é claro. Simplesmente é o seguinte: se o indício é suficiente para a condenação, então é um meio de prova indiciário, é um indício. Se não é um meio de prova suficiente para a condenação, esse indício, então não é indício, é presunção. Ora, é uma coisa de doido. Então não tem uma solução doutrinária para isso, nem mesmo jurisprudencial. Olha aqui essa jurisprudência do STF, que trata a presunção como indício. E pior, essa jurisprudência aqui, para você ver como o caso é complicado, foi objeto de uma pergunta de prova. Eu fiz questão de trazer aqui, ó. Esse texto aqui que foi dado como correto foi extraído dessa jurisprudência aqui do STF, que é um leading case. E trata a presunção como o indício do 239, o meio de prova, como instituto jurídico que autoriza uma condenação na seara processual penal.
Agora pega aí no universo doutrinário essa questão. Doutrina afirma que presunção não é indício. E a tentativa reside sempre em desenhar o que seja presunção, desenhar o que seja indício, para tentar dar uma forma concreta para os operadores do direito trabalharem, ter segurança jurídica em trabalhar com indício e presunção, reconhecendo nas situações da vida o que seja o indício e o que seja a presunção. E não dá para fazer isso. Por isso que é importante o sistema do livre convencimento motivado nesse aspecto. Cada magistrado, cada julgador, cada desembargador, cada ministro vai apreciar aquilo e precisa fundamentar na sua visão o que seja indício, o que seja presunção, e deixar a critério da parte efetivar o seu recurso, e outras instâncias vão julgando, avançando aí no duplo grau de jurisdição, ou para o STJ, STF, efetivando recursos raros, e vai ter uma decisão final, vai transitar julgado. Mas ter uma fórmula matemática para isso não tem. Então eu trago essas jurisprudências para a gente trabalhar todas essas nuances que eu falei aqui nessa introdução. Então vamos começar a aula propriamente dita. Antes de entrarmos nas complicações, eu preciso te assegurar que as questões mais recorrentes, objetivas, aquelas que não tem como errar, você acerte essa questão. Que questão é essa? Literalidade do 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. Este dispositivo descreve para nós o processo mental da indução, realizado a partir justamente da existência de um indício, uma circunstância conhecida e provada, um fato conhecido e provado, mas que não é aquele fato criminoso, aquele fato circunstancial que vai permitir, lá na aplicação da pena, o juiz aplicar uma agravante, aplicar uma causa de aumento de pena, reconhecer a autoria e a materialidade do delito. Ah, professor, então a diferença para a presunção é essa? É que no raciocínio indutivo eu utilizo um indício, fato conhecido e provado, e vou trabalhando esse raciocínio até chegar em outro que eu não conheço? E na presunção não tem isso? Não, a presunção também tem isso. A presunção você tem uma circunstância, um fato que você conhece, aí você presume outro. Então qual é a diferença? É que para o indício como meio de prova, esse processo leva à convicção que o outro fato existiu. E na presunção, não leva a essa convicção, leva a uma probabilidade que o fato existiu. Eu criei uma brincadeira para ficar mais claro isso para você. Imagina uma cena. O marido chega em casa, sua esposa está com roupa íntima. Aí ele sente um odor diferente, um cheiro que ele não conhece ali na casa, um perfume diferente. Aí ele verifica um par de meias ali, finas, sociais, que não é dele, ele não usa esse tipo de meia. Depois uma roupa masculina caída para lá, aí ele vai rastreando aquilo ali, aí chega até o armário. Aí ele abre o armário e tem um homem lá dentro, sem roupa, tá lá dentro. Aí aquela situação constrangedora, a esposa fala para ele: "Ai, amor, esse é um marceneiro. Ele veio aqui consertar o armário, só que eu tinha umas roupas suas aí velhas para dar para ele. Ele está experimentando aí para ver o que serve nele." Se o marido achar que a esposa está traindo ele com aquele homem, ele considerou aqueles rastros todos, aqueles vestígios, aquilo tudo que estava ali, o odor, as roupas caídas, como indícios. Se ele verifica nessa situação uma probabilidade de estar sendo traído, e ele não pode então afirmar isso porque é algo muito sério.
é só uma probabilidade, mas não tem certeza, ele vai falar que aquilo que ele viu são presunções, ele presume. Não são indícios, é tudo algo presumido. Então isso é um exemplo, ou seja, está na cabeça do juiz, do desembargador, do ministro. Se ele tiver convicção, é indício. Se não tiver, é presunção. Na prática, a problemática é essa. Tá ok? Então você memoriza o 239. Esse exemplo que eu dei é para facilitar a sua memorização. Assim você não esquece. E antes de entrarmos nas complicações, na jurisprudência, nas casuísticas, já anota aí. O concurso pergunta se indício é prova direta ou indireta. É um meio indireto de prova. Anota aí que essa pergunta também é feita. Outra coisa que é perguntada é se existe uma problemática com relação aos indícios, que ora é entendido como um meio de prova indireto capaz de levar alguém a ser condenado a um processo penal, mas também que ora é entendido como uma prova semiplena. Prova semiplena. Sim, uma prova mais frágil, semiplena, uma presunção que é impossível de ser utilizada para condenar alguém no processo penal. Então, esse tipo de pergunta é feito também. E anota também que ia perguntar justamente isso, se é possível alguém ser condenado com base em indícios. Sim, também é. Você, anotando isso tudo aí, fazendo essa revisão, tenha certeza que vai acertar muitas questões sobre indícios. Vamos agora trabalhar as casuísticas, aquelas questões mais práticas, jurisprudenciais, que vai agregar conhecimento a você, te preparar para uma prova dissertativa, discursiva, uma prova oral, ou outras questões de prova objetiva mais complexas. Eu trouxe aqui uma sentença criminal aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, num processo pelo procedimento ordinário, um caso de furto, receptação, teve uma prisão em flagrante. E é uma sentença que contém uma fundamentação muito rica nesse aspecto doutrinário que é truncado com a prática. Então é uma decisão muito interessante de você estudar, analisar, ler. É muito rica aqui essa sentença. Então vamos ler aqui para você já extrair alguma conclusão a partir do que já conversamos aí no início da aula. Assim, embora não seja possível afirmar que há uma prova direta a respeito da autoria dos réus do furto, como seria o reconhecimento pessoal por parte da vítima ou testemunhas. Então, o reconhecimento que já estudamos em aulas anteriores é um meio de prova direta. Ao contrário daquela prova testemunhal do nosso exemplo do homicídio. Ora, professor, mas a testemunha falou, eu vi dando 5 tiros lá no sujeito. Viu dando 5 tiros, mas aquela pessoa do exemplo, ela foi levada pelo mar. A testemunha viu quem levou o tiro morrer? Porque o homicídio é matar alguém, artigo 121. A pergunta que vai vir em seguida, na inquirição da testemunha, é essa. A senhora é médica? A senhora viu essa pessoa, a vítima, morrer antes de cair no mar? Não dá para saber. Ela viu que levou o tiro e caiu no mar, mas se morreu ou não, não dá para saber. Então é uma testemunha, nesse caso, que é uma prova indireta. Entretanto, se a testemunha, num caso hipotético, é um médico que pegou o corpo, não é perito judicial nem nada, não é perito oficial, é médico, pegou ali, fez o teste, viu que estava morto. A prova que esse médico, como testemunha, vai fazer é da morte, é do corpo de delito, é a prova acerca do corpo de delito, não é a prova indireta. Corpo de delito indireto não é um exame. Ele quer fazer a prova do corpo de delito que sumiu depois, o corpo sumiu. Então ele vai tentar ali, essa testemunha, levar esse processo uma prova direta da morte, do homicídio. Aí se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Estou dando um exemplo aqui da testemunha que pode efetivar uma prova direta ou indireta, depender do caso que se quer provar. Ok? Então, nesse caso do reconhecimento de autor do delito, reconheceu ali ó, o autor do delito. É uma prova direta
da autoria, tá? Diretamente querendo provar a autoria. Agora vamos aqui. Não resta dúvida alguma de que os diversos indícios, como meio de prova indireta, colhidos, apontam para a certeza do envolvimento dos acusados. A partir daqui você já extrai essa questão de concurso, que quer saber de você se o indício é meio de prova direta ou indireta. É uma prova indireta. Indício é meio de prova indireta. Aí você já acerta esse tipo de questão. E se vier perguntando, indício é prova semiplena? Não, não é prova semiplena, porque prova semiplena não é suficiente para embasar uma condenação. E como indícios está capitulado no título 7 da prova do CPP, uma prova nominada, indício não pode ser uma prova semiplena. Então essa pergunta é capciosa, está errada. Mas se vier perguntando assim, indício é um meio de prova indireto, mas às vezes pode ser compreendido como prova semiplena. Pode, quando o indício é confundido com presunção, quando há essa mistura de conceito em razão da complexidade prática. Então essa alternativa já estaria correta. Continuando aqui na análise dessa sentença. Renato Brasileiro de Lima ensina, nesse sentido, a respeito do conceito e força probatória dos indícios como meio de prova, que, no sentido de prova indireta, a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no artigo 239 do CPP, onde se diz: considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. Muito se discute acerca da possibilidade de se condenar alguém com base única e exclusivamente em indícios. Na sua prova, você vai marcar sempre que pode condenar com base em indícios, ok? Essa discussão é apenas para você levar para uma prova discursiva, a prova oral. Na prova objetiva, pode condenar exclusivamente com base em indícios? Pode. É obrigatório ter mais de um indício para condenar? Não. Apenas um é suficiente. Isso na teoria. Agora, na prática, a problemática é grande. Continuando. A nosso juízo, com a incorporação ao processo penal do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, CPP, artigo 155, caput, e Constituição Federal de 88, artigo 93, inciso 9. Aquele dispositivo bem conhecido que fala que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. E a consequente exclusão de qualquer regra de prova tarifada. Não existe qualquer exclusão de regra de prova tarifada. Nós temos as provas tarifadas no processo penal. Já falamos que é o caso de exame de corpo de delito, tem que ter a prova pericial se o crime não é transeunte. E no caso de óbito, para a prova da morte a fim de extinguir a punibilidade, artigo 62, somente a certidão de óbito. Aqueles casos também que se referem ao estado das pessoas, em geral. Precisa respeitar a legislação civil. Então, tem algumas situações específicas no processo penal que você pode falar que existe ali um sistema da prova legal tarifada. Então, não há uma consequente exclusão de qualquer regra de prova legal tarifada. O juiz tem uma limitação quanto a essas hipóteses que eu falei. Portanto, considerando o sistema do livre convencimento motivado e a par daquelas hipóteses específicas em que vigora o sistema tarifado, no processo penal é admitido tanto a prova direta como a prova indireta como medidas válidas e eficazes para a formação da convicção do magistrado. Nesse sentido, o próprio CPP, no título 7 da prova, elenca um indício como meio de prova em seu artigo 239. Obviamente, não se pode admitir que um indício isolado e frágil possa fundamentar um decreto condenatório. Aqui a referência
É a hipótese de presunção. É um indício isolado e frágil, porque se fosse o único indício e não fosse frágil, seria o indício lá do título 7 das provas, capítulo 10. Indício, meio de prova indireto capaz de ensejar um decreto condenatório. Aí continua a sentença. Para tanto, a prova indiciária está sujeita às seguintes condições. Essa parte da fundamentação faz referência àquela tentativa doutrinária e jurisprudencial de desenhar o que seja um indício para identificação pelos operadores do direito, para identificação como um fenômeno concreto acima de qualquer dúvida razoável. Haja vista que o indício tem essa capacidade de funcionar como um meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação. Então, segue estas considerações. Os indícios devem ser plurais. Somente, excepcionalmente, um único indício será suficiente, desde que esteja revestido de um potencial incriminador singular. O problema, justamente, é demonstrar esse potencial incriminador singular. Teoricamente, e é isso que deve guardar para sua prova, que não se exige essa pluralidade de indícios para a condenação, um único basta. Mas esse único, ele tem que ter um potencial incriminador singular. Isso é uma problemática da prática. Precisa, na fundamentação, o julgador demonstrar esse potencial incriminador singular. O que vemos no dia a dia? O julgador, ele se valendo de vários indícios, essa pluralidade de indícios. Então, esse A aqui, ele funciona mais como uma orientação para o magistrado se valer de uma pluralidade de indícios de forma responsável, a fim de demonstrar uma convicção acerca da autoria e materialidade e levar alguém a uma pena privativa de liberdade. Mas se eu fizer com base em um único indício, que é possível, que seja demonstrado o potencial incriminador singular, ou seja, indicando uma problemática que o magistrado terá nesse tipo de situação, onde ele deve se debruçar ali de forma correta e demonstrar esse potencial incriminador singular. B. Devem estar estreitamente relacionados entre si. Lógico, se você parte do princípio que a prova indiciária para levar alguém a ser condenado, na prática, revela uma necessidade de pluralidade de indícios e não único, que somente deve existir em situações singulares, essa pluralidade de indícios para dar uma segurança jurídica no momento de o juiz exarar aquela convicção na fundamentação e condenar, precisa revelar uma ligação estreita entre estes vários indícios que estão ali sob a análise do juiz. Lógico, aqui você tem um desenho de um método de raciocínio para se trabalhar com esse meio de prova. Imagina a cena. O magistrado tem um fato B diante de si. Ele precisa chegar à convicção de que o fato A existiu. Esse fato B ele revela, por indução, que o fato A existiu. É um único indício. Só que ele quer ter convicção, então ele precisa trabalhar com mais de um indício, não só o fato B. Aí chega para ele o fato C, D e E. Ele pega esses fatos e precisa raciocinar ali de forma a imaginar, pelo processo de indução, de que o fato A que existiu. Só que estes fatos C, D e E não levam ao fato A, levam ao fato Z, W, Y. E qual é o problema que o juiz irá se deparar nesse caso? Ele vai pensar que não é exigido mais de um indício para condenar. Indício é meio de prova nominado do CPP, meio de prova indireto. Pode condenar com base em um único indício. Só que seguindo essa margem de segurança muito importante da prática, e que é o que geralmente acontece,
a fundamentação do decreto condenatório com base em vários indícios, uma pluralidade de indícios, ele não vai fazer isso. Porque se o fizer, e pode fazer, tem que demonstrar na fundamentação potencial incriminador singular. Então, o que acontece aí nesse exemplo? Se ele não condenar e demonstrar o potencial incriminador singular, não pode chamar esse fato B de indício. É uma presunção. Porque se indício fosse, é meio de prova indireto que leva à conclusão do fato A. Então não vai condenar por quê? Se o fato A seria, no caso, autoria e materialidade. Porque então é uma presunção, porque se indício fosse, a condenação teria que ocorrer e o juiz demonstrar esse potencial incriminador singular. Olha o problema aí que você tem. Então esse roteiro aqui, nessa sentença, é um método de raciocínio, porque teoria é uma coisa, pessoal, prática é completamente diferente. Como Aristóteles escreveu na obra Política, a teoria permite àquele que trabalha com ela viajar livremente. A prática não, porque a prática tem uma característica singular. Qual é? A sua limitação pela necessidade da vida. A vida impõe necessidades. Então, a teoria, você é livre, você viaja, você navega. Existe uma expressão para aqueles que trabalham apenas na teoria e esquecem um caso concreto, que é utilizar-se de esoterismos neferibatas, ou seja, caminhar nas nuvens, longe da terra firme. Continuando, C. Devem ser concomitantes, ou seja, univocamente incriminadores. Não valem meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre simples probabilidades. Quando você lê probabilidades, você percebe que a referência aqui se faz às presunções, às suspeitas, para que todos esses indícios plurais, eles que estão relacionados em si, eles sejam mesmo reconhecidos como indícios, todos eles ao mesmo tempo devem fazer referência àquele fato A incriminador, a autoria e materialidade, no caso do nosso exemplo, ou alguma circunstância agravante, por exemplo, ou a uma causa de aumento de pena, também pode ser, mas eles têm que trabalhar juntos nesse sentido. Não pode acontecer de você verificar vários potenciais indiciários, sendo que não são concomitantes. Uns fazem suspeita, o outro leva a uma indução mais segura, porque esses que fazem suspeitas, eles serão então reconhecidos como presunções. Aí você volta lá a estaca zero. D. Existência de razões dedutivas entre indícios provados e os fatos que se inferem destes. Deve existir um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional, segundo as regras do critério humano. Observa que todo esse caminho que nós lemos aqui na sentença de AD está escrito em um manual de processo penal. O que é um manual? Nada mais é do que um guia prático para a atuação. Um manual, igual o manual de montar alguma coisa, é um guia prático. Mas a questão é complicada, você transportar algo da abstração, das ideias do homem e aplicar em um caso concreto. O que acontece em geral? O que você vê aqui no D. É muito aberto isso aqui. Está dizendo que deve ter isso, mas fica um círculo vicioso, abstração com abstração tentando trazer para a prática. A verdade aqui é que esse checklist desses fatos, A, B, C, D, F, para verificação se são presunções ou indícios, requerem uma experiência humana, uma vivência humana. Pega aquele exemplo do marido que eu dei, que chegou em casa e sentiu o odor, viu as roupas, foi no armário, tinha um homem lá sem roupa, a esposa falou que era um marceneiro, que estava experimentando roupa ali que o marido não ia usar mais. A experiência humana desse marido, ele vai dizer para ele, vai servir de parâmetro para que ele chegue à conclusão de que aquilo tudo que ele viu ali, aqueles fatos A, B, C, D e E, são indícios da traição ou são meras
presunções. Pode ser que não seja traição, são probabilidades que estão sendo pensadas. Aí fica tudo bem, dá beijinho na esposa, agradece o cara ali como marceneiro, dá as roupas para ele ainda, sai com as roupas todas na sacola, e é o critério humano, a experiência de vida. Por isso que se fala em presunções hominis, ou facti. Presunções hominis ou facti que o STF usou aqui nessa jurisprudência. Eu vou explicar o motivo dele ter feito isso aqui. Mas é essa experiência de que depende a avaliação do juiz, do desembargador, para dizer se determinados fatos são indícios ou presunções. Imagina uma apelação criminal, em que a defesa recorre daquela sentença e diz que o juiz, na verdade, não se utilizou de indícios para condenar, mas de presunções. Os desembargadores da Câmara Criminal, eles vão se valer das suas experiências vividas, da sua vivência, ou seja, que se chama de presunções hominis ou facti, os fatos da vida que levaram aquelas pessoas a desenvolver aquela experiência para avaliar as coisas que estão diante de si no mundo fenomênico. Eles se valerão dessa experiência para votar. Desembargador, o que o senhor acha aí? Qual é o voto? Olha, para mim é indício. Aí o outro, não, para mim é presunção. Indício, presunção, indício. Resultado, por maioria, estamos aqui negando o provimento da apelação criminal porque a maioria reconheceu se tratar de indício e o juiz acertou. Ponto, é isso. Então, pessoal, presta atenção nessa jurisprudência aqui do STF. O princípio processual do favo-rei não ilinde a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti pelo juiz para decidir sobre a procedência do ius puniente, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo no artigo 239 como a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Preste atenção, então. O STF não está dizendo que indícios são presunções hominis ou facti, mas que estas presunções hominis ou facti, que eu expliquei o que são aqui, elas servem para a avaliação daqueles fatos que podem ser considerados como indício. Lembra do julgamento aqui da apelação criminal que eu dei de exemplo. É uma avaliação que cada um faz. Uns vão achar que é indício, outro que trata-se de presunções. E isso é feito pela essa identificação da existência dessa experiência de vida. Presunções hominis ou facti que circundam a vida de cada ser, de cada pessoa humana, inclusive dos julgadores. Olha aqui, ó, continuando. O julgador pode, através de um fato devidamente provado, que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado, consupedâneo nas suas experiências empíricas. Que são essas experiências empíricas? As chamadas presunções hominis ou facti. Então, com base nessas experiências, aí o jogador vai concluir pela ocorrência do quê? Do indício, da circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155 e 93.9 da CF de 88, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. Em caso, consta dos autos que os pacientes transportaram para determinado comprador quantidade de maconha suficiente para a confecção de 2.000 cigarros, a mando de comparsa em cuja casa os agentes policiais encontraram 3,100 gramas de cocaína. Então, pessoal, uma quantidade de droga dessas, à luz de experiências empíricas, presunções hominis ou facti, do que se vê ali no mundo da vida, no mundo concreto, ainda mais o STF, os ministros, os juízes, que dia a dia tem processo ali em suas mãos sobre tráfico de droga. Então, aqui nesse caso, através de presunções hominis ou facti, chegou-se à conclusão de que
aquele fato que está sendo analisado, ele é um indício. Que fato é esse? A quantidade de droga. A quantidade de droga é um fato conhecido e provado, que leva à conclusão da existência de um outro fato. Qual é o outro fato? O tráfico de drogas, o crime, a materialidade do crime de tráfico de drogas do artigo 33, e não o porte, a posse de droga para consumo próprio do artigo 28. Pronto, é isso. Simples e complicado assim. Esse é o enfrentamento que se faz nessa análise de indícios no processo penal. E essa fundamentação do STF foi objeto, na literalidade, de uma cobrança de concurso público para juiz federal. O princípio processual do favor-rei não inibe a possibilidade de utilização de presunções homines ou facti pelo juiz para decidir sobre a procedência do expuniente, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária. Então, se você estuda o básico para prova objetiva, você poderia se perder nessa prova, porque o STF aqui ele não disse que indícios são presunções, que são a mesma coisa, nada disso. Ele quis dizer, e eu expliquei lá em cima, que as presunções omnis ou factis são as balizas para que o julgador avalie se determinado fato A, B, C, D é um indício ou uma presunção. É isso que ele quis dizer. Só que é difícil realmente você pegar coisas complexas e traduzir numa linguagem muito clara. É a mesma coisa que se pedir a um jurista para elaborar um parecer de um tema controverso como esse para um público leigo, de forma que ele tenha que utilizar uma linguagem muito simples para que essas pessoas entendam. É uma missão difícil, se não impossível. Da mesma forma, existem temas jurídicos que a jurisprudência ela tem que tratar, porque são demasiadamente complexos e alguém tem que decidir. Então é a jurisprudência que vai dizer o que são as coisas, porque é o judiciário que decide. Então quem vai dizer o que são as coisas, se é preto, vermelho, amarelo, azul, tem que ser alguém. Então vai ser o judiciário. Só que essas coisas são complexas, mesmo para a comunidade jurídica. Aí vem o STF e faz da melhor forma que puder, porque não tem como reduzir coisas complexas a uma linguagem transparente, claríssima, não dá. E essa decisão leading case aqui do STF entende-se que é o limite da maior claridade possível para tratar desse tema. Só que mesmo assim leva a essa confusão entre se pensar que presunção e indícios são a mesma coisa, e não são. Vamos seguir em frente, analisar uma outra jurisprudência, agora do STJ. A sentença de pronúncia apoia-se em indícios de autoria e materialidade. O artigo 418 do CPP menciona: se o juiz se convencer da existência do crime de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos de seu convencimento. Aqui estamos vendo um artigo referente ao tribunal do júri. Mas não se preocupa com o júri em si aqui não. Preste atenção no enfrentamento desse assunto, presunção versus indícios. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. 239. Agora olha aqui. Não se confunde com presunção, ou seja, efeito de que uma circunstância ou um antecedente produz no julgador a respeito da existência de um fato. Já essa jurisprudência tratou a presunção como um efeito. Esse efeito é que resulta nesse juízo de probabilidade, mas não de certeza. Esse tipo de presunção é chamada também de mera presunção para fazer diferença à presunção homines ou facti, que se refere a uma riqueza que a pessoa possui com relação à sua vivência e que lhe permite aferir esse juízo, se algo, alguma prova, algum fato é um indício ou uma presunção. Se a conclusão for no sentido de que aquele fato não é um indício, mas sim uma presunção, a esse resultado é chamado de mera presunção. Isso é uma mera presunção, porque
esse efeito que gerou no julgador foi num sentido de probabilidade, de suspeita e não de certeza. Se fosse de certeza, seria um indício. E aqui estamos falando de júri, de pronúncia. E a pronúncia você tem uma regra no 408 que diz que o juiz precisa estar convencido da existência do crime com relação também a indícios de que o réu seja o seu autor. Aqui já fala de indícios e não de presunção. Ora, pessoal, uma pessoa que é pronunciada para ser julgada do tribunal do júri estará sujeita a um julgamento no qual o conselho de sentença e os jurados não precisam fundamentar a sua decisão, julgam por convicção íntima. Então é muito sério. Estará sujeito ao crivo de pessoas a que a Constituição assegura soberania no seu veredito e que julgam por íntima convicção. Situação na qual não teremos o controle da decisão por conta da fundamentação exarada. Por isso que ao estudar pronúncia, você tem esta palavra, indícios. Agora, olha outra situação interessante que você coteja com esse artigo da pronúncia e consegue entender melhor a situação. Olha o Código Civil, artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante presunção. Então, aqui, na seara civil, é mais afrouxado este juízo de certeza ou de probabilidade ou de presunção. Há uma preocupação do legislador em utilizar lá na pronúncia, lá no processo penal, lá no meio de prova, indício do capítulo 10, título 7 da prova, no artigo 408 do CPP, que fala da pronúncia, esse termo indício e não presunção. Mas aqui no Código Civil temos o termo presunção. Lógico que o Código Civil ele é um código que trata de direito material, substantivo. E tem estas regras que são processuais, que falam de prova do fato jurídico e que serve para a gente dar esse exemplo, esse entendimento acerca da diferença entre presunção e indício. E o cuidado que o legislador deve ter ao fazer uso de cada palavra, porque os sentidos são distintos. Olha aqui a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco. Presunção é um processo racional do intelecto pelo qual do conhecimento de um fato, infere-se com razoável probabilidade a existência de outro ou estado de uma pessoa ou coisa. Então, você tem um fato provado, você conhece fato, você vai inferir com razoável probabilidade. Agora, olha a diferença para o indício, aqui definido no artigo 239 do CPP. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Não é com probabilidade aqui. Você conclui que o outro fato não conhecido existe. Outra jurisprudência tratando desse assunto. Olha aqui, ó. Havendo indícios de que o suposto acidente seja, na verdade, um crime de homicídio perpetrado pelo recorrido contra seu cônjuge, a questão deve ser remetida para o júri, juízo natural para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, havendo indícios e não mera presunção. Outra jurisprudência, deveras, para um provimento cautelar qualquer, nomeadamente o que impõe a segregação provisória do réu, basta, em conformidade com o texto do artigo 312 do CPP, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Já para o juízo de condenação, é necessária a prova da existência do crime e a prova cabal de sua autoria. Outro assim, o juízo cautelar labora com aparência, verossimilhança do direito subjacente à postulação, mero juízo hipotético, alcançado por meio de cognição limitada na extensão e perfunctória na profundidade. Ainda assim, idônea para permitir ao julgador decidir provisoriamente, tendo em mira a preservação de um interesse ou bem que se encontra ameaçado de perecimento ou dano ante a manutenção do status quo. Por sua vez, o juízo de mérito labora
com a certeza sobre os fatos constitutivos. É definitivo e impõe cognição exauriente e ampla sobre os fatos articulados e as provas produzidas, somente com a qual se legitima a condenação do acusado. Eu trouxe essa jurisprudência aqui para você porque ela enfrenta um assunto que veremos nas aulas de prisão, que é a prisão preventiva. Tem muita coisa para tratar sobre prisão preventiva. E aqui você já viu um termo novo: indício suficiente de autoria. Então você tem mera presunção, presunção, indício, indício suficiente. Ora, quantos termos para tentar nomear um dado da mente humana, uma constatação, um fenômeno de difícil apreensão. Agora você já tem o indício suficiente de autoria. Porque, veja só, tem que ser justificada uma prisão antes da sentença condenatória. Caso contrário, estaremos violando a regra constitucional de que ninguém é culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E também esse atual entendimento do STF, que a pessoa não pode ser presa em segunda instância, somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, como justificar uma prisão antes dessa sentença transitada em julgado? Apenas no caso da prisão provisória, prisão temporária, prisão preventiva. E nesses casos, você tem que ter requisito. Se você colocar aí que existe o indício lá do 239, meio de prova, prova direta, capaz de ensejar a condenação, você estará fundamentando antes do julgamento final que aquela pessoa é autora da infração. Isso não pode acontecer, senão teremos um pré-julgamento. Aí entra essa solução legislativa e jurisprudencial em se falar em indício suficiente. Ora, o indício suficiente de autoria nada mais é, na prática, do que o indício do 239. Só que colocado como indício suficiente, porque senão não funciona bem. Haja vista que ninguém pode sofrer um pré-julgamento antes da sentença. Ora, pessoal, para prender alguém preventivamente, vocês verão que os requisitos são imensos. E agora, com o pacote anticrime, não pode mais o juiz decretar essa prisão de ofício, precisa ser provocado. E os requisitos precisam ser muito bem analisados. Logicamente que isso é uma fórmula, uma solução, mas você que já estudou essa complexidade que existe entre se identificar uma presunção, uma mera presunção, um indício, um mero indício, um indício suficiente, ora, o que é indício e presunção? Fica complicado, e aí entra mais um problema para você, que eu estou introduzindo para você chegar lá na aula de prisão preventiva, já com esse problema aí queimando na sua mente, e você entender isso da melhor forma lá naquelas aulas. Então, para fechar, olha essa questão aqui de concurso. De acordo com a doutrina, no Código de Processo Penal, o vocábulo indício aparece ora no sentido de prova indireta, ora no sentido de prova semiplena. Correto! E olha o exemplo aqui de sentido de prova semiplena. Está aqui, ó, na prisão preventiva. Porque se você falar que é uma prova indireta, que é o que o juiz tem que procurar identificar, uma prova indireta, robusta, para prender alguém preventivamente. Mas se isso for dito, haverá um pré-julgamento dessa autoria antes da sentença. Então convém dizer que aqui, nesse momento, o indício é uma prova semiplena, uma prova que não é aquela para condenar. Só que acontece muitas vezes de chegar na sentença, a condenação acontecer com aqueles fundamentos de autoria utilizados na prisão preventiva, porque existem provas realmente robustas já para a prisão preventiva e que servem muito bem para ensejar a condenação. Tá ok, pessoal? Então chegamos por aqui, mais uma aula de provas, seguiremos em frente agora com o último meio de prova, busca e apreensão. Até lá, um abraço.